Olá, turminha do terceiro ano. Vamos fazer as atividades aqui seguindo o nosso cronograma da semana do dia 3 ao dia 7 de maio. De terça-feira aqui, ó, nós vamos fazer o Aprova Brasil de Língua Portuguesa, lição 3, tá? Instruções de confecção, maçã porta-trecos, da página 14 à página 15. Mas nesse mesmo vídeo nós vamos gravar também o restante aqui da lição da Aprova Brasil, da página 16 e 17, tá? Então, as atividades de terça e de quinta-feira da Aprova Brasil, ó. 14, 15, 16 e 17 as páginas, tá bom? Vamos lá, então. Lição 3, instruções de confecção. As instruções de confecção ensinam o leitor a produzir objetos. Para isso, apresentam inicialmente os materiais que serão usados e, em seguida, os procedimentos que devem ser seguidos. Então, na 1, leia essas instruções de confecção. Aí nós vamos ter as instruções de como fazer a maçã porta-trecos, que é essa maçãzinha aqui depois de pronta, ó. Então, nós vamos ter aqui nas instruções do maçã porta-trecos a lista de material que a gente vai usar. Então, vai ter 2 garrafas PET, tinta plástica vermelha e verde, outras cores também são bem-vindas. Tesoura com pontas arredondadas, massa epóxi, molde para folha e pincel. Aí, nós vamos ter aqui no modo de fazer. Parece uma receita, não parece? Uma receita de culinária, que a gente tem os ingredientes e o modo de fazer. É bem parecido, porque também a receita culinária também é um texto instrucional, que ensina a gente a fazer alguma coisa, tá? A diferença é que aqui é instruções de confecção, então você vai confeccionar um objeto, tá bom? Então, no modo de fazer, nós vamos ter o item 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Aqui no 1, peça a um adulto que corte o fundo de 2 garrafas PET, de modo que uma das vasilhas resultantes fique mais alta que a outra. Igual tá mostrando aqui, ó. Na 2, a vasilha de fundo mais alto será a base da maçã e a de fundo mais baixo a tampa, tá vendo? Aqui, ó, ele vai mostrando no desenho que ele tá falando. Pinte-as com tinta vermelha, igual aqui, ó. Com as partes da garrafa que sobraram, peça ao adulto que faça as folhas. Para isso, use o molde, que pode ser a folha de uma planta de verdade. Em seguida, pinte as folhas de verde, como mostra a figura, tá vendo? Aí, na última aqui, ó. Prenda as folhas com massa epóxi na parte que será a tampa da maçã. Basta encaixar as 2 metades e o porta-trecos está pronto. Então, conforme você vai lendo as instruções aqui, ó, o modo de fazer, você vai acompanhando as ilustrações e fazendo o seu porta-trecos, tá? Na questão 2 agora, ó, a finalidade desse texto é... Então, qual que é a função, qual que é a utilidade do texto que a gente acabou de ler? Aí nós vamos ver as alternativas. Incentivar o uso de porta-trecos, convencer o leitor a comprar um porta-trecos, ensinar a fazer um porta-trecos e descobrir onde se vendem porta-trecos. Então, você vai assinalar a alternativa correta aqui, qual a finalidade do texto que a gente leu. Para que a gente lê esse tipo de texto, tá? Essa é a pergunta aqui. Na 3, quais são os subtítulos desse texto? Os subtítulos são aqui, ó. O título é esse de vermelhinho, os subtítulos são esses dois aqui, ó. Este e esse são os subtítulos. Então, material e modo de fazer. Aí você vai colocar aqui na 3. Na 4, por que as instruções de confecção são organizadas em 2 partes? Por que são organizadas em 2 partes aqui, ó? Essa parte do material e essa do modo de fazer. Por que você acha que elas são organizadas dessa forma? Daí você vai colocar aqui na questão 4, então, ó. Tá? Por que elas são organizadas dessa forma? Você conhece outros exemplos de texto como esse? Quais? Como a gente falou, né? Não tem receita culinária, não tem o formato do texto bem parecido, porque também é texto instrucional, tá? Receita culinária. A receita culinária vai ter os ingredientes e o modo de fazer. É bem parecido com esse texto aqui, tá? Com instrução de confecção. A diferença é que na receita culinária você vai aprender a fazer uma comida, né? A 5. Copie do texto 2 palavras que indicam instruções a serem seguidas pelo leitor.
Então, você vai copiar aqui do texto duas palavras que indicam instruções aqui, ó, do texto. Que tá dizendo o que é para você fazer, ó. Aqui, ó, corte o fundo de 2 garrafas. Então, essa palavra aqui, corte, ele tá falando para você fazer algo, tá? Então, ele tá te indicando a instrução a ser seguida do que você deve fazer, ó. Corte o fundo de 2 garrafas. Então, essa palavrinha corte é um verbo e ele tá indicando o que você deve fazer com a garrafa. Então, essa aqui é uma palavra. Aqui embaixo tem mais uma, quer ver, ó? Quando ele fala pra você pintar aqui o objeto, ó. Aqui, ó, pinte as folhas de verde. Também tá dizendo o que é pra você fazer em seguida, né, ó? Pinte as folhas de verde. Então, a palavrinha pinte e corte, elas são verbos e elas estão indicando o que você deve fazer, então, ó. Que é a questão 5, tá? Então, duas palavras que indicam instruções. Elas estão te dizendo o que você deve fazer ali no texto. As ações que você deve seguir, né? O pinte e o corte. A 6. Releia esta instrução. Pinte-as com tinta vermelha. A palavra destacada poderia ser substituída por... A palavra destacada é essa, as, né? Pinte-as. O que eu poderia colocar? As folhas, as vasilhas, a maçã. Do que ele tá falando ali nesse trecho? Pinte-as com tinta vermelha. Ele tá falando para você pintar o que lá no texto de tinta vermelha? Vai achar a alternativa que ficaria mais adequado, tá? A 7. Qual é a finalidade da foto da maçã porta-trecos que acompanha o texto? Qual que é a finalidade dessa fotinha aqui, ó? Por que tem essa foto aqui no texto? Qual que é a finalidade? Por que será que eles colocaram uma fotinha do porta-trecos pronto para você no texto? Aí você tem que pensar um pouquinho para me explicar aqui, tá? Na próxima página agora, questão 8. Volte à parte material do texto e pinte. A. De azul, o nome dos materiais utilizados na confecção da maçã porta-trecos. Então, você vai vir aqui e vai pintar de azul os materiais utilizados na maçã porta-treco, tá? Então, os materiais que você usou aqui, você vai pintar de azul. Aqui, na B, de vermelho, numeral que indica a quantidade. Aqui, ó, por exemplo, ó, ele não falou 2 garrafas PET, então você vai pintar de azul o material utilizado, o material é a garrafa PET, então você vai pintar de azul a garrafa PET. E a palavra 2 não é um numeral, então você vai pintar de vermelho, tá? Segundo o que ele tá dizendo aqui na questão 8, ó. Então, de vermelho, a quantidade 2 e de azul o material, que é garrafas PET. E aí você vai fazer isso nos outros itens também, tá? O que for material, você pinta de azul, e o que for numeral, que ele tá falando em relação a números, né? Quantidade, você vai pintar de vermelho. Na 9, numere as frases de acordo com a sequência das instruções que orientam a confecção da maçã porta-trecos. Então, você vai vir aqui e vai ver qual item que vem primeiro lá no texto, né? Aqui a prova vai falar pra vocês, ó. Esse aqui é o número 1, ó. Esse aqui vai ser o número 1, então. Ó, peça a um adulto que corte o fundo de 2 garrafas. Então, essa aqui vai ser a primeira instrução que ele vai dar pra você no texto. Então, você vai colocar 1. E aí, você vai seguindo a ordem lá do texto das instruções que você deve seguir pra fazer a maçã porta-trecos, tá? Então, qual que é o item 2 do texto que ele fala pra você fazer? Aí, você vai colocar o número 2. Coloca o 3, o 4 e o 5, tá? Então, são 5 coisas que você vai numerar conforme a ordem dos acontecimentos lá do texto. Na 10, de acordo com o texto, para que o porta-trecos esteja pronto, é necessário cortar o fundo da garrafa, pintar as vasilhas de vermelho, pintar as folhas de verde, prender as folhas com massa, encaixar as 2 metades. Para ele ficar pronto, o que você deve fazer? Pronto quer dizer que é o último item que você vai fazer aqui. Tá no final do texto, essa instrução, né? E aí, você vai marcar o xizinho pra prova. Na 11, releia a frase a seguir. Basta encaixar as 2 metades e o porta-trecos está pronto. Como você substituiria a expressão em destaque por apenas um verbo que indique instrução?
que palavra aqui que você vai usar no caso do verbo, tá? Ele não tá falando do verbo encaixar. Então, como é que você vai conjugar o verbo de forma que você use só o verbo aqui, só o verbo, e o resto você copia da frase. Então, vai ficar, ó, não é basta encaixar, você vai falar uma palavrinha só utilizando o verbo, né? Então, você vai conjugar o verbo encaixar aqui nas duas metades e vai retirar o basta, vai ficar só o verbo que é encaixar. Aí, no caso, você vai colocar encaixe as duas metades. Utilizando esse verbo aqui, você pode conjugar ele assim, encaixa. Ao invés de você falar basta encaixar, você vai falar encaixe as duas metades, tá? Conseguiram entender? Quando você reescreve aqui utilizando só o verbo, aí ele fica diferente, você vai falar só encaixe as duas metades. Você não vai falar basta encaixar. Encaixe, que é o que você pode substituir aqui. Aqui na 12, agora releia este trecho. A vasilha de fundo mais alto será a base da maçã e a de fundo mais baixo a tampa. A expressão destacada refere-se a... Essa expressão aqui, a de fundo mais baixo, o que ela se refere? A tampa, a vasilha, a maçã ou a base da maçã? Marca o xizinho na alternativa correta. Na 13, por que na lista de materiais é solicitada uma tesoura com pontas arredondadas e não qualquer tesoura? Por que tem que ser uma tesoura de ponta arredondada? Por que vocês acham? Explica aqui para a Pro. 14, o texto Maçã Porta-Trecos poderia ser encontrado em um guia turístico, livro de receitas, almanaque infantil ou um livro de poemas. Onde você acha que esse texto poderia ser encontrado? Tá? E aí, se você tiver dúvida, o guia turístico, que é o próprio nome já está dizendo, né? Que os turistas utilizam para encontrar um lugar. O livro de receitas é onde a gente coloca as receitas para fazer as comidinhas gostosas de casa. O almanaque infantil é uma revista infantil, tá? Revista. Livro de poemas, o próprio nome está dizendo também, é um livro cheio de poemas, né? Então, que lugar que você poderia encontrar aqui, ó? Esse texto do porta-trecos. Que lugar que ele poderia estar para você poder ler e aprender a fazer esse objeto? Na 15, você entende que porta-trecos é uma vasilha para guardar objetos de valor, alimentos, pequenos objetos sem muito valor. Aí você vai marcar um X aqui no que você acha que o que você entende, né, que o porta-trecos pode guardar, tá? Qual desses itens aqui? Se você fosse mudar o título do texto dessa lição, que nome você daria? Que nome daria? Se você fosse mudar o título, então, do texto dessa lição, que nome você daria? Aqui o título do texto é o porta-trecos. Que nome você daria para esse porta-trecos? Se fosse escrito por você esse texto instrucional ensinando a fazer um objeto, que nome você daria para esse objeto? Aí você vai colocar aqui para mim na questão 15, tá bom? E de língua portuguesa, então, é isso, tá? Tchauzinho!